Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Letícia. Vocês estão me ouvindo bem? Letícia, boa tarde. Boa tarde, Sim. boa tarde. Eu faço parte da equipe Capemisa Social, né? A nossa instituição, para quem não conhece, é uma instituição de assistência social que presta assessoramento técnico, político, administrativo e financeiro, né? As instituições. Hoje a gente convidou a nossa parceiraça, que é a Tatiana Bastos, presidente do Instituto de Direito Coletivo, né? E ela vai dialogar conosco hoje como acessar os bens, né, apreendidos pela Receita Federal, que eu acredito que seja um assunto que é muito interessante para todos nós. Tá? Eu vou passar a palavra aqui para a Tati. Tati, fica à vontade. Pessoal, também fiquem à vontade para tirar dúvidas, interromper a gente aqui, que a gente está aqui para isso, tá bom? Vamos lá, Tati, com você. Obrigada, Letícia. Com grande felicidade que estamos aqui hoje. Eu sou presidente do Instituto de Direito Coletivo. Temos a Capemisa Social como um grande parceiro, né? Nessa trajetória conjunta, a gente tem construído, atuado para a melhoria do assessoramento e da garantia de direitos coletivos da área de assistência. É um grande prazer receber todos vocês e hoje nós vamos falar da nossa experiência, né, para a obtenção dos bens, da doação dos bens da Receita Federal. Então, de fato, é uma questão prática, né? Uma coisa é o direito no papel, né? Todas as entidades de assistência, enfim, outras entidades que se enquadrem nas categorias lá determinadas na legislação e na norma da Receita podem usufruir desse direito. Mas como é que acontece isso na prática? Eu antecipo meu pedido de perdão, que eu estou roteando a internet do meu celular, então eu estou um pouco mais lenta para vocês, então minha internet não está boa. Talvez eu demore um pouco para aparecer, enfim, então peço já desculpas. Eu vou compartilhar aqui uma pequena apresentação com vocês, para ser mais fácil, né, a visualização do que a gente vai conversar. E aí eu vou colocar na tela cheia, só me confirma, por favor, se vocês estão vendo na tela cheia. Tá sim, estou vendo sim, Tati. Maravilha, obrigada, Letícia. Então, o que vamos falar hoje? Né? Doação de bens da Receita Federal, como acessar na prática. É uma capacitação em parceria com a Capemisa Social e o Instituto de Direito Coletivo, com o apoio da PBX. Então, é uma ação conjunta, né? Qual que é a norma que a gente vai falar especificamente, né? É a norma de execução COPOL, não precisa anotar nada, que tudo isso será encaminhado para vocês, tá? Pelo e-mail que vocês cadastraram na inscrição. É uma norma, a gente vai... Tem algum áudio aberto? Pergunta, só me dá um toque que eu... É a norma da Receita Federal, então, né, a COPOL número 2 de 2017, a legislação específica da Receita. Um ponto importantíssimo, tá? Em anos eleitorais, os bens não podem ser doados pela Receita Federal para as entidades. Então, esse ano, né, vocês podem preparar toda a documentação, preparar o que vocês vão querer de solicitação, enfim, até dar entrada no pedido, mas a doação efetiva não pode ocorrer em anos eleitorais. É uma proteção para que não, né, que os bens apreendidos não sejam utilizados com fins não republicanos, né? Então é uma limitação. Entretanto, no ano que vem, vocês podem se preparar esse ano para o ano que para ter essa concessão, né, essa doação pela Receita no próximo ano. Nós, do Instituto de Direito Coletivo, recebemos no ano passado, né? Então, não recebemos no ano eleitoral, recebemos, inclusive, em dezembro do ano passado. Foi a última, salvo engano, foi a última doação feita aqui no estado do Rio de Janeiro para entidades do terceiro setor. Bom, rapidamente, quais são os documentos, né? Eu destaquei esse primeiro item que a gente vai falar especificamente sobre a formalização dessa solicitação.
aí está a grande, talvez o pulo do gato, né? Talvez a grande questão no momento de fazer essa solicitação para a Receita. Então, a gente vai tratar isso num segundo momento. Mas sempre é bom, né, falar quais são os documentos necessários, né? Então, é claro, cópia da ata de eleição que comprove a investidura do dirigente e a cópia do documento de identidade. Por que isso? A Receita, a solicitação é para a pessoa jurídica, né? Então, o representante dessa pessoa jurídica precisa demonstrar que, no ato de fazer a solicitação, é ele... Ai, apertei alguma coisa aqui. Voltou. É ele o detentor, né, da capacidade de responder pela instituição. Então, mas isso é um clássico para todos nós, né, temos assinados, enfim. Então, cópia da ata da eleição com o documento de identidade de quem assina pela entidade. Comprovante de inscrição, CNPJ, e a pessoa jurídica, né, a entidade, precisa ter, no mínimo, 3 anos. É uma condição de acesso ao pedido, né? Então, se tem 2 anos, é uma entidade recente, tem 2 anos, deixe para fazer a solicitação quando a entidade tiver no registro do CNPJ, que às vezes tem diferença, né? Uma coisa é a ata de fundação, outra é quando a gente consegue tramitar para tirar o número do CNPJ. Então, quando a entidade tiver, a partir de 3 anos, então, pode a pessoa jurídica fazer a solicitação. Certidão negativa de débitos da Receita Federal. Ah, Tatiana, mas a minha entidade ela está com a certidão positiva. Se estiver a certidão positiva, não adianta fazer a requisição que vai ser indeferido. A Receita Federal e qualquer órgão público não pode nem assinar, nem fornecer bens, enfim, estabelecer relação jurídica com entidades que estejam em desconformidade legal. Então, para fazer a solicitação, verifiquem se a certidão de vocês está negativa ou positiva com efeitos de negativa. A certidão positiva com efeitos de negativa tem o mesmo valor jurídico do que a certidão negativa. A única questão dessa certidão positiva com efeitos negativos é que demonstra que há alguma pendência, alguma questão específica a ser tratada, né, em relação às questões tributárias federais, né, em relação à dívida ativa da União. Certificado de regularidade do FGTS, né, certidão negativa de débitos, a entidade pode tirar online, não tem custo algum, né? Cópia do estatuto, né? O inciso 7 é cópia do estatuto registrado no RCPJ e suas alterações, ou seja, se houve alguma alteração do estatuto que não consolidou o estatuto, precisa juntar nesse processo a integralidade. E é importantíssimo também que o estatuto precisa prever expressamente, por isso que a gente destacou em amarelo, né, que objetivos voltados à promoção de atividades, finalidades de relevância pública e social, apresentando entre seus objetivos sociais pelo menos uma das seguintes finalidades. Aqui eu só destaquei a promoção da assistência social, mas nesse normativo que eu falei lá no início, né, o COPOL número 2, existem outras finalidades para além da assistência. Mas como hoje a gente está falando para um público 100% de assistência, né, não tem necessidade de abrir, de detalhar mais do que assistência, mas existem outras finalidades também previstas na legislação. Caso alguém não tenha a promoção da assistência social no estatuto, sugiro, né, ir no normativo, né, da Receita Federal e verificar se está enquadrado em uma outra finalidade ali prevista. Bom, comprovante de endereço de funcionamento, né, a entidade precisa demonstrar que o endereço uma declaração do representante
representante legal. Isso a gente fez um modelo para vocês, será encaminhado também para vocês, né? Então, a gente vai encaminhar 2 modelinhos. Daquele primeiro documento lá, que a gente ainda vai falar um pouco mais, e essa declaração do representante legal. O que o representante legal está declarando? Né? Que bom, primeiro, que tem ciência das vedações, né? Então, essa declaração é uma declaração de conhecimento da legislação, né? Não pode ter sido punido, enfim, né? São essas questões específicas. Sugiro também, que o representante, antes de assinar o documento, verifique se, de fato, no seu caso concreto, né, não tem nenhum desses impedimentos para a obtenção da doação dos bens da Receita. Né? Então, vocês receberão um modelo do primeiro documento lá, que a gente vai falar um pouco mais, e receberão também esse modelo da declaração do representante legal, tá? Bom, especificamente em relação ao primeiro, qualquer dúvida, por favor, me interrompam, tá? Estamos aqui para tirar todas as dúvidas e a gente está falando aqui da nossa experiência prática, caso tenha outra entidade também que já tenha acessado os bens da Receita, também pode contribuir com a sua experiência. A intenção aqui é somar, né, e possibilitar que todas as entidades tenham acesso a esse direito, né, enquanto entidade de assistência social, com mais de 3 anos, a obter esse benefício, né, da doação dos bens da Receita. Falando especificamente sobre a solicitação, tá? Aquele primeiro item lá dos documentos. É necessário qualificar e quantificar a solicitação de bens apreendidos conforme a necessidade da entidade. Talvez esse seja a grande questão, né? Porque a Receita Federal, ela não disponibiliza qual que é essa relação de bens apreendidos e que estão disponíveis para doação. Então, a entidade, previamente, sem saber o que está disponível, precisa qualificar, ou seja, detalhar que tipo de bem que está solicitando e quantificar quantas unidades daquele bem quer receber como doação. Né? No nosso caso, né, no caso do Instituto de Direito Coletivo, quando nós fizemos essa solicitação, a gente utilizou um critério que funcionou para a gente, mas que pode variar conforme a entidade. Né? Nós utilizamos, né, esse detalhamento do bem, né, dessa solicitação do bem apreendido, né, nessa qualificação. E a quantificação, o nosso critério foi pelo maior valor agregado do bem. Né? Então, isso foi uma opção do Instituto de Direito Coletivo. Não necessariamente as entidades precisam adotar a mesma estratégia, porque a gente considerou a nossa capacidade de venda desses produtos, né, na realização do bazar. Então, o nosso pedido, né, a gente fez solicitações de bens com maior valor agregado, ou seja, bens que tenham unitariamente um valor maior né, que a gente receberia uma receita maior na venda unitária de cada um dos bens. Aí, como foi o nosso detalhamento, mas não foi isso que a gente recebeu, tá? Mas como é que foi a nossa solicitação? Primeiro, a gente estabeleceu qual que é a nossa expectativa de receber, expectativa total de contábil, né, de valor dos produtos a serem recebidos pela Receita. Então, a gente colocou lá um número ideal, né? Se eu não me engano, a gente solicitou, acho que R$80 mil, enfim, não recebemos, a gente recebeu aproximadamente 10% do que a gente solicitou, né, do nosso pedido original. Então, uma coisa também que a entidade ela precisa considerar, né? A doação pela Receita Federal é conforme a disponibilidade de bens que a própria Receita tem, e não o que é solicitado efetivamente pela entidade. Então, a entidade ela pode solicitar, sei lá, eu solicito um valor total de R$200 mil. Se a Receita tem disponível, né, R$200 mil em produto, esse
deferimento não vai ser pelo valor o valor solicitado inicial, ele vai ser conforme a disponibilidade de bens que a própria Receita possui. No nosso caso, então, a gente fez uma solicitação e recebeu foi deferido em torno de 10% do que a gente solicitou original. Ah, Tatiana, mas então vocês solicitaram 80, receberam 8, vocês deram quitação de 80? Claro que não, né? A documentação toda foi referente àquele valor que a gente recebeu da Receita Federal, né? Então, ao valor contábil real de bens que a gente recebeu. Então, mas Tatiana, o que é o valor contábil? Todo produto, né, tudo que a gente tem na nossa entidade, por exemplo, tem um valor contábil. Por exemplo, quando a gente compra uma mesa, a mesa a gente pagou R$2.000. Na contabilidade daquele valor, no balanço, né, daquele bem adquirido para a entidade, ele tem um valor aqui previsto, que não... então, vai lá na contabilidade, aquela mesa comprada vale R$2.000. No ano seguinte, há uma depreciação. Não precisa entender nada disso, tá? Eu só estou explicando o que seria o valor contábil, só para a gente não ficar assim, mas o bem vale muito menos do que está sendo, que está ali no relatório da Receita, ou vale muito mais do que está no relatório da Receita. Valor contábil do patrimônio, né, é o valor que é contabilizado. A Receita ela também tem que mensurar quanto tem ali, quanto de patrimônio apreendido está dentro né, no armazém, né, daqueles bens apreendidos. Tudo aquilo é contabilizado. Quando ela defere para determinada entidade, ela dá baixa naquele valor contábil e destina esse valor, né, esse produto para a entidade. Por isso que eventualmente, né, determinado bem, ele pode ter um valor que varia no valor que vai ser vendido pela entidade, né? Por exemplo, um computador... Oi? Oi, o Caio Marcos, acho que ele quer fazer uma pergunta. Ele levantou a mão aqui. Vou abrir o áudio dele, tá? Claro, claro. Porque eu não estou vendo você. Eu vou fechar e vou voltar. Maravilha, maravilha. Só um minutinho. Deixa eu voltar para vocês, então, depois eu compartilho a tela de novo. Pode falar. Caio, fica à vontade. Oi, boa tarde. Caio, Grupo Siloé. Essa senhora está falando de Tatiana, né? Ela está falando dos pontos foi muito rápido e a voz dela, o áudio, está chegando aqui um pouco, às vezes, cortado. Mas ela falou anteriormente aí em relação ao diretor político, a questão dessa aí não ficou muito bem claro para mim, certo? Nós não somos políticos, nem somos candidatos a partido nenhum. Mas, pelo que eu observei na fala, é que se dentro de uma instituição, um dos membros, o diretor, o candidato a um cargo político, a instituição fica penalizada por ele ser? Essa é a primeira pergunta. Segundo, é sobre esses materiais. Como eu posso, como a instituição, pode ter conhecimento das relações dos materiais que serão doados? Que não ficou claro para mim. Ok? Obrigado. Perfeito, Caio. Muito obrigada. Não, a entidade ela não vai ser penalizada. É um impedimento para a solicitação. Então, se existe... deixa eu até voltar no slide que a gente falou especificamente sobre isso, tá? Vou compartilhar com vocês novamente a tela e aí a gente fala aqui. Então, é um impedimento. Então, se existe, como dirigente da entidade, né, o dirigente for, né, vamos lá, os dirigentes da entidade têm ciência de que é vedada a participação em campanhas de interesse político, partidário ou eleitorais sob qualquer meios ou formas.
A entidade está regularmente constituída, isso é uma declaração, a entidade e seus dirigentes não tiveram contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 anos, exceto se, aí aí abre outros condicionantes. Isso, na verdade, Caio, são impedimentos para impedimentos previstos nessa norma. Aqui eu coloquei um resumo, mas está previsto na norma. Inclusive, no primeiro slide que fala a norma, tem um link que vai direto para a norma, aí de forma detalhada, né? Quais são a entidade para essa solicitação. Então, quando a norma fala que tem que ter uma declaração do representante legal afirmando que não está impedido desses requisitos, a entidade, né, de fato, tem que ser verificado se a entidade não preenche algum requisito que é impeditivo. Então, não é uma punição da entidade, é uma verificação necessária para que seja possível fazer a requisição. Ok? Entendi, obrigado. E já respondendo a segunda pergunta, em relação ao tipo de... Deixa eu até interromper, e aí eu volto para vocês. Em relação ao tipo de produto que a Receita Federal possui para fazer essa doação. Não existe, a Receita Federal não disponibiliza quais são os produtos que ela tem no seu acervo para fazer essa doação. Isso, na verdade, é um complicador para a gente, né? Porque a gente não sabe o que ela tem para fazer esse fornecimento. Então, o que a gente sugere, né, é fazer uma relação de bens que são possíveis de serem apreendidos pela Receita e quantificar. No momento da doação, né, a Receita Federal vai identificar qual que é o bem ali dentro do que foi pedido, né? Então, se uma entidade tem uma possibilidade de fazer bazar de roupa, por exemplo, que não foi a opção do IDC. O IDC não tem essa capacidade de fazer bazar de roupa. Mas a gente poderia ter pedido roupa, né? Olha, eu quero roupas femininas, masculinas, infantis, né? De recém-nascido, enfim. Então, a Receita Federal olharia para o seu acervo, né? O que eu tenho de vestuário? Essa entidade está me pedindo vestuário, ela vai olhar para o que ela tem lá apreendido e vai fornecer apenas vestuário para aquela entidade. Então, esse talvez seja o pulo do gato. Você tem que olhar para a capacidade da sua própria entidade para fazer esse bazar, né? Aí, lembrando, vestuário tem muito volume. Isso vai impactar na sua capacidade de buscar, inclusive, esses bens apreendidos. Isso tem que estar na sua avaliação do que você vai solicitar. Mas se você só solicitar vestuário, você não vai receber computador. Né? Se você só solicitar computador, você não vai receber vestuário. Mas aonde estão esses bens, né, relacionados? Não existe. Tá? Então, infelizmente, a entidade, aí o que a gente sugere, né, é relacionar bens que são possíveis, né, de serem apreendidos. Como é que a Receita Federal apreende bem? Apreende no aeroporto, apreende pelos correios, né? Então, esses pode pedir perfume, enfim, né? Você relaciona o que você acredita que a sua entidade tem capacidade de vender, né? Tem capacidade de ir buscar esses bens, que isso também é importante, isso tem que ser considerado no seu pedido, e faz a solicitação. O deferimento, né, o que vocês vão receber no final, infelizmente, só vai saber quando vocês receberem a documentação da Receita, que vai indicar o que será recebido e qual o valor, né, contábil daquele bem que a Receita Federal contabilizou ali no acervo dela. Ok? Vou voltar, então. Oi, Toyomi, pode falar. A pessoa levantou a mão aí. Fica à vontade. Por favor.
Está fechado, não consigo ouvir. Ai, desculpa, Tatiane. E a retirada é feita onde? Do material que vocês doam? Não somos nós, né? A Receita Federal. Receita Depende Federal, de onde... sim. Isso. Da onde é o armazém da Receita Federal. Como hoje a gente está falando com muitos estados, vai depender de onde é aonde a Receita armazena o produto. No nosso caso, aqui no estado do Rio de Janeiro, um dos armazéns foi da onde o IDC foi retirar os produtos foi na Avenida Brasil. Extremamente acessível, né? Fácil chegar, não teve problema nenhum. Mas aí depende aonde é o armazenamento em cada localidade no Brasil. Tá, eu estou falando do estado de São Paulo, especificamente Jundiaí. Certo. Por exemplo, na sua solicitação, né, no seu contato com a Receita Federal, você já pode solicitar onde é o armazém, né? Então, não tá, isso não está no nosso modelo, mas quando vocês receberem material, você acrescenta um parágrafo já solicitando aonde é esse armazém, porque isso é extremamente importante para você calcular o custo que vai ter para buscar esse produto. Entendido, Tatiana. Né? Obrigada, bem. Oi, Cleide, pode perguntar. Não? Mais alguém? Oi. Peraí. Oi. Por favor. Então, tem um documento próprio. Boa tarde a todos. Tem um documento próprio, um formulário, tem data, tem edital para a gente fazer. Não é edital. Cleide, os bens da Receita Federal, eles podem ser... não é um edital específico, né? A entidade, ela faz a... Só lembrando do início que a gente está falando, a Receita Federal não pode fazer essa doação em anos eleitorais. Então, esse ano, por exemplo, a entidade pode fazer a requisição, mas ela não vai poder fornecer os produtos nesse ano, porque existe um impedimento por ser ano eleitoral. Nos anos que não são eleitorais, a entidade vai fazer a requisição, a Receita Federal vai avaliar, né, se a entidade atende a todos as obrigações, enfim, né, vai fazer a avaliação e vai definir ou indefinir esse fornecimento de produtos. Então, então quer dizer que esse ano nem adianta a gente fechar aqui. Eu acho que vou ter que escutar o som dele. Então, quer dizer que esse ano não adianta a gente fazer pedido nenhum. Mas o pedido ele ocorre durante todo o ano, ele tem data específica. Perfeito. Não tem data específica. A única coisa que é impedimento é o fornecimento em anos eleitorais. Você pode fazer esse ano, a gente recomenda que faça mais para o final do ano, porque não adianta fazer agora, que só vai poder receber no final do ano que vem. Desculpa, no final do ano que vem não, no ano que vem. Então, faz lá para o final do ano, até porque as certidões precisam estar regulares, enfim, tudo isso é condição para o deferimento, né? Condição para aprovarem a doação. Então, você pode pedir hoje, mas você só poderia receber no ano que vem. É isso. Então, já que a entidade só vai poder receber ano que vem, deixa tudo pronto e pede no final do ano, para já no início do ano que vem receber os bens da Receita Federal. Tá? Mas esse deixar tudo pronto, a gente tem uma relação do que é esse tudo pronto? Tem sim. Essa relação de documentos, ela está na legislação e na apresentação também. Vocês vão receber todo esse material, inclusive os modelos de ofício. Beleza, então, maravilhoso.
vão poder utilizar. Inclusive, a partir da pergunta da senhora Toyomi, eu vou inserir um parágrafo para perguntarem aonde é esse armazém. Né? Então, nesse modelo que a gente vai encaminhar, já vai ter esse parágrafo perguntando à Receita Federal aonde é esse armazém, para vocês conseguirem calcular também se vale ou não a pena fazer essa requisição dos bens, tá? Bom, como eu perdi o início da palestra aí, Tatiane, vocês vão mandar essa relação através de e-mail? Como que vai ser? Exatamente, exatamente. Através da nossa inscrição para esta reunião, é isso? Exatamente. Tá, exatamente. obrigada. Tá, obrigada. Estou contemplada, Tatiana. Obrigada. Obrigada Tatiana. a vocês. Por favor. Letícia aqui falando. Temos 3 perguntas aqui no chat. Maravilha. Eu não estou vendo o chat, mas eu posso Eu leio colocar para aqui. você. O Mauro. Só um minutinho que eu vou silenciar. Tá. Mas já respondendo ao Mauro, qual é o site para fazer o pedido e a inscrição, eu vou falar isso, acho que no próximo slide. Um segundinho. Aí vem o CDF. Aline, obrigada pela participação. Se caso alguma instituição receber, podemos pedir a doação deles por ofício? Uma terceira entidade recebe, e aí a relação seria entre entidades e entidades. Não pode. Inclusive, um impedimento do que eu vou falar sobre na apresentação. A entidade que recebe, ela pode vender... na apresentação, a gente vai tirando eu vou falar sobre isso, e se continuar a dúvida, a gente fala especificamente. Pode ser? Perfeito. Vamos lá, dar continuidade. Vamos voltar. Vocês estão vendo? Só me confirma, por favor, se vocês estão vendo. Sim, eu estou vendo. Agora sim. Maravilha. Eu estou com um pequeno delay, eu peço desculpas. Bom, então, são esses a declaração do representante legal, que era aquela pergunta do Caio, por isso que a gente voltou. A solicitação formalizada pelo dirigente, que aí é esse modelo que a gente vai encaminhar para vocês. E aqui eu coloquei uma relação de itens que a Receita Federal pode ter, tá? Eu deixei destacado em vermelho, a gente solicitou, né, nós do Instituto de Direito Coletivo, nós solicitamos, mas que quando a Receita Federal encaminhou a documentação do que foi deferido, né, já havia um destaque em relação a produtos eletrônicos. Né, e aí a gente percebe, não vimos isso no normativo, tá? Mas a gente percebe que dos bens que são apreendidos, a computador, impressora, laptop, não são fornecidos para a entidade. Foi a impressão que a gente teve, mas... né, a gente passa a experiência que a gente teve, né? Então, a gente já relacionou alguns bens com algumas quantidades, mas isso, cada entidade precisará verificar na sua realidade, tá? Então, só marcando bastante esse ponto. Vocês precisam avaliar o que é interessante para a entidade, qual é a característica da entidade de vocês e o que é interessante para a entidade de vocês. A gente relacionou alguns itens, mas pode ter outros, né? Aí que a gente não conseguiu pensar no momento que a gente pediu, por exemplo. Né? Vamos lá. Como protocolar, tá? Aí, eu, infelizmente, estou falando da nossa realidade, né? Estou falando da realidade do Rio de Janeiro. Entretanto, com exceção do e-mail que a gente colocou, que é um e-mail específico para o Rio de Janeiro, tudo que a gente falar vale para qualquer lugar, né? Só que vocês vão ter que buscar na sua região qual que é o endereço a ser destinado à solicitação. No caso do Rio de Janeiro,
Os ofícios solicitando a doação das mercadorias apreendidas devem ser protocolados ou presencialmente no gabinete da Superintendência da Receita Federal no Rio de Janeiro ou por e-mail. Tá? Então, se você mora em São Paulo, você tem que verificar onde é o gabinete da Superintendência da Receita de São Paulo. Se mora na Bahia, da Bahia. Enfim, esse exemplo que a gente está dando da nossa apresentação é da nossa experiência do Rio de Janeiro. Mas o protocolar presencialmente vai variar conforme o endereço da região do Brasil. E esse e-mail que a gente está colocando aqui só é do Rio de Janeiro. Não adianta mandar quem é de São Paulo para esse e-mail. Tá? E a gente não tem a informação de quais são os outros e-mails das regiões. Bom, feito, protocolou, foi lá na Receita Federal, deu entrada naquela documentação inteira que a gente falou antes, assinado pelo representante, com documento do representante, tudo isso. Deu entrada na Receita. Aí, como é que nós fizemos? Existe um aplicativo. Ah, mas Tatiana, eu não sei baixar aplicativo. Então, tem que baixar esse aplicativo aqui chamado E-Processo Receita Federal. É com esse aplicativo que a gente vai fazer o acompanhamento desse processo na Receita Federal. Quando a gente faz a requisição de bens apreendidos, a Receita Federal abre um processo que vai avaliar se aquela entidade preenche todos os requisitos e que vai caminhar até a prestação de contas final. Então, esse processo aberto, a gente tem acesso através desse aplicativo e processo Receita Federal. Então, quem não sabe baixar aplicativo, peça para alguém fazer, mas é importante fazer esse acompanhamento por esse aplicativo, que é da Receita Federal. Não é assim, é governamental, Ok, já temos o número do processo e lá está dizendo, quando você faz o acompanhamento pela Receita, nesse aplicativo ele já informa, olha, a previsão média de resposta para esse tipo de solicitação é de 30 dias. Então, a entidade está lá esperando dar os seus 30 dias. Ah, Tatiana, mas já estou com 45 dias e nada aconteceu, que foi o nosso caso, por exemplo. A gente ficou lá acompanhando o processo da Receita Federal, mas nada mudou. O prazo médio já tinha passado e nada estava acontecendo. O que nós fizemos? Foi uma estratégia, tá? A gente utilizou essa estratégia, mas vocês podem utilizar outra estratégia, mas com a gente funcionou. A gente fez um agendamento na Receita Federal para pedir cópia desse processo. Ah, Tatiana, mas por que isso? Porque a partir do momento que a gente faz um movimento no processo, a própria Receita também, ela é como se colocasse uma certa prioridade, nesse processo, uma prioridade natural, desse processo que está ali, simplesmente uma requisição. Aí a nossa estratégia foi fazer um agendamento na Receita Federal através de um aplicativo também chamado Agendamento Receita Federal. Então, a gente está falando de 2 aplicativos, tá? O primeiro para acompanhar o processo e o segundo para fazer o agendamento. Então, conosco funcionou muitíssimo bem. A gente acompanhou. Quando passou do prazo médio, esse primeiro, esse acompanhamento do processo, ele estava falando, olha, o tempo médio de tramitação é de 30 dias. Quando passou de 30 dias, o que a gente poderia fazer? Continuar esperando até o momento que ele naturalmente tivesse alguma variação ou tentar ir à Receita, verificar como é que estava o andamento do processo. Nós optamos pela segunda, Então, a gente agendou na Receita Federal, fomos presencialmente à Receita Federal solicitar o andamento do processo e uma dificuldade que a gente já passa com uma nossa experiência, pode não acontecer para vocês, mas conosco aconteceu. Não fui eu, sou a presidente do Instituto, não fui eu pessoalmente, foi a Isa, que é nossa maravilhosa estagiária em Direito,
ela não é representante do IDC. Então, eu tive que fazer uma procuração para ela. Só que, qual que foi a dificuldade? A Receita exigiu que a procuração tivesse firma reconhecida, apesar da legislação, toda a legislação federal de desburocratização, enfim, houve essa exigência para essa procuração. Cumprimos, né? Então, a gente fez o reconhecimento da minha assinatura, ela levou a procuração e teve acesso ao processo. A partir desse movimento, o processo andou, né? Então, poderia ter andado de qualquer forma? Poderia, mas pela nossa experiência funcionou fazer esse agendamento, tá? Vamos lá. E aí, como acompanhar? Aí aqui eu fiz um relato, né, de como foi, primeiro na Receita, a exigência, então já antecipe, né? Então a procuração com firma reconhecida para evitar esse transtorno. Apesar, diga-se de passagem, de não ser obrigatório, mas a gente também não precisa brigar por tudo, enfim. E outra coisa importante, quando a gente solicita acesso ao processo, a Receita Federal pede que a gente entregue um pendrive lacrado. Por quê? Para que não contamine de vírus os formadores lá da Receita Federal. Então, é mais uma dica que aconteceu conosco, nesse caso. Bom, eu então, não ouvi essa última palavra sua, Tatiane. Não. A Receita solicita que a gente entregue um pendrive lacrado, um pendrive fechado para que ela faça cópia. Tá. Então, Obrigada. já é uma dica para vocês, caso queiram fazer esse caminho, né? Documentos complementares, tá? Então, a gente fez a solicitação, a Receita Federal ela avaliou, né, a nossa solicitação e deferiu lá parte do que a gente solicitou. Quais outros documentos, depois daqueles iniciais, que a gente teve que assinar, tá? Depois de deferido os bens da Receita, a Receita nos encaminhou essa documentação. Autorização para recebimento de ato de destinação de mercadorias apreendidas, emitida pela Superintendência da Receita Federal, que é o quê? Da entidade tem que assinar informando quem vai autorizando, né, o recebimento dessa destinação. E nesse documento vai estar especificado o que a entidade vai receber. Então, no nosso caso, né, a gente pediu bens de maior valor agregado, a gente recebeu coisa de jogo, enfim. E aí estava lá destinado Xbox, tipo tal, detalhou absolutamente tudo que a gente ia receber, qual que era o valor contábil daquela mercadoria, tudo aquilo relacionado. Então, esse é o documento que vocês vão, que vocês têm que analisar se efetivamente, né, vale a pena vocês darem continuidade, né, no processo. Não, a Receita eu pedi 200 mil reais, a Receita só me deu 5. E para eu ir lá buscar esses 5, eu vou gastar 3. Não vale a pena. Então, essa avaliação também é feita nesse momento. Vocês vão receber documento da Receita Federal dizendo o que foi destinado àquele processo aberto de solicitação de bens apreendidos. Feito isso, muito bacana, maravilhoso, queremos esses produtos e temos condições de buscar e vender. Aí vocês vão assinar também um termo de compromisso com a Receita Federal para o cumprimento das obrigações, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, das obrigações em relação aos bens que vocês vão receber. E um terceiro termo, que é o termo de responsabilidade para retirada das mercadorias. Por que esse termo de responsabilidade? Porque quem for retirar as mercadorias precisa conferir, né, se esse documento de autorização de recebimento bate com o que vocês estão recebendo na prática. É importantíssimo que isso seja verificado, tá? Se lá está dizendo que vocês vão receber 3 mariolas, quem for lá buscar na Receita Federal tem que conferir se são 3 e se são mariolas, tá? Isso é importantíssimo. E esse primeiro documento é o que vocês vão encaminhar para a contabilidade de vocês, tá?
que isso também tem que ser contabilizado pela entidade. Atenção, importantíssimo, as mercadorias deverão ser vendidas somente a pessoas físicas. Por que isso, Tatiana? Porque os bens apreendidos pela Receita Federal não podem ser comercializados para, né, a loja da esquina não pode comercializar esse bem que foi apreendido pela Receita. Então, cabe à entidade ter né, a obrigação da entidade de ter esse cuidado, de ter essa preocupação que somente pessoas físicas adquiram os bens apreendidos nos seus bazares. Então, o que a Receita recomenda? A entidade não aceita a proposta do tipo porteira fechada, né? Que chega o comerciante, eu arrematei. Não é permitido, porque esses bens eles não podem competir com o comércio local, né? Então, por isso, é muito importante que a venda seja somente para pessoas físicas e que sejam respeitadas essas restrições. A Receita também fala, a pessoa física ela só pode adquirir bens no máximo, só pode comprar no máximo R$700. Mas, Tatiana, o bem que a gente está vendendo custa R$2.000. Não, significa que eu não vou poder vender para ninguém? Claro que não. Significa que quem comprar o bem de R$2.000 não vai poder comprar nenhum outro bem naquele bazar. Então, porque atingir o limite individual de aquisição por pessoa física. Pode comprar o bem de R$2.000, mas não vai poder adquirir outro bem. Se comprar um de 500 e quiser comprar outro de 300, também não pode, porque ultrapassa os R$700. Ok? Proibida a venda com prioridade de mercadorias a funcionários e voluntários da entidade. Tatiana, mas nossos funcionários, isso é bom para estimular, né, a trabalho em equipe, enfim. Mas existe essa situação. O funcionário ele pode comprar como qualquer pessoa no momento que os bens estiverem à venda. Tá? Não pode dar prioridade a esse funcionário. Então, isso também é uma limitação estabelecida pela Receita Federal. Tá? Após o bazar, aí outra informação importante. Após o bazar, reúne a equipe de coordenação e consolide o valor total arrecadado. Por quê? O bazar pode ser feito, mas vocês podem não vender a totalidade daqueles bens. Né? Então, vocês precisam verificar o que foi vendido, né? Fazer esse balanço, porque a entidade precisa, sim, fazer prestação de contas do que foi vendido. Tatiana, mas e o que não foi vendido? O que a gente faz? A entidade pode ficar com o bem. Ela não pode doar esse bem para terceiros, mas ela pode usufruir. No nosso caso, né, no caso do Instituto de Direito Coletivo, nós utilizamos, a gente recebeu o pendrive, né, por um acaso, e a gente utiliza isso no nosso dia a dia. A gente teria que comprar o pendrive, não comprou, porque a gente está utilizando o que a gente recebeu como doação. A gente não colocou à venda e está utilizando internamente. Importantíssimo fazer, manter esses documentos de venda e juntar no processo da solicitação do pedido de bens à Receita. Porque vocês, a entidade, né, uma vez que ela recebe um patrimônio, né, esses bens doados, ela precisa prestar contas do que recebeu. Ok? Então, todo recibo de venda de bens precisa ser guardado e, aí inclusive, a próxima... a entidade precisa registrar de mercadoria... não, peraí. Precisa ser guardado e precisará, dentro do prazo máximo de 1 ano, apresentar o que foi vendido e o valor arrecadado à Receita Federal. Feito isso, a entidade, a cada 2 anos, pode fazer a mesma solicitação de bens para a Receita. Mas é importantíssima a prestação de contas.
mesmo, gente, se for solicitar bens à Receita, não esqueçam de fazer a prestação de contas para a Receita Federal e para qualquer ente público, tá? É importantíssimo. Estamos caminhando para o fim, não se preocupem. Recebendo as mercadorias, tá? Aí aquela dica que eu falei lá no início. As mercadorias são retiradas nos galpões da Receita Federal. Isso vocês precisam considerar na avaliação se vale ou não a pena acessar esse benefício, né, da doação dos bens da Receita. Então, isso faz parte da estratégia da entidade. No caso nosso, aqui do Rio de Janeiro, o galpão da Receita fica na Avenida Brasil, que é acessível, né? E aí praticamente não teve custo, porque eram bens pequenos, enfim. E eu reitero, também é muito importante, quem for buscar os bens precisa conferir o que está recebendo, tá? Com aquele documento lá, documento inicial, que é o documento de deferimento da Receita Federal. Bom, isso aqui vocês vão receber também, mas o recibo de venda para pessoa física tem características, e aí isso a gente vai, nesse material, a gente vai encaminhar também, a gente já vai indicar isso para vocês. Mas, nesse recibo de venda, fala que a pessoa que está comprando não pode vender, né? Fala que tem que ter... esse recibo precisa ser armazenado na entidade durante 5 anos... Enfim, né, tem essas obrigações também correlatas ao recebimento desse bem, né, desse bem apreendido pela Receita Federal. E aí, convido a todos para serem parceiros do Instituto de Direito Coletivo, fazendo aqui nossa propaganda, né? O IDC é uma entidade de assessoramento e garantia de direitos. Qualquer entidade, em qualquer localidade do Brasil, pode ser parceiro do IDC de forma gratuita. Nós somos entidade de assistência social, de assessoramento e garantia de direitos. Então, estão todos convidados a serem nossos parceiros. Assim que vocês receberem essa apresentação, nosso formulário está nesse link, basta fazer o formulário que nós entraremos em contato com vocês. Já adianto que nossas reuniões são trimestrais e que a gente vai ter grande prazer em receber todos vocês como nossos parceiros. E aí, finalizo já agradecendo as perguntas enfim, e me colocando completamente à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigada, Tatiane. Valeu. Obrigada a vocês. Eu sempre tive interesse em descobrir como é que faz esse procedimento. Tati, travou? Me ouve? Pois todo mundo sabe que tem direito, mas ninguém sabe como acessar, né? Então, verdade. Então, isso é uma forma também de facilitar. Oi, Letícia. Você viu a pergunta da Sabrina? Está lá no chat? Não vi. Tá assim, caso passe um ano, não tenha vendido todos os produtos, como devemos proceder? Recomenda-se, né, essa justificativa para a Receita. Vocês vão informar a Receita que não foi vendido e que esses bens vão integrar o patrimônio da entidade. E a Rosana perguntando se precisa prestar conta do material vendido para a Receita. Sim, precisa sim. Esses recibos de venda vão precisar vocês vão precisar contabilizar o que foi vendido, né? Não contabilizar com o contador, mas olha, eu recebi 5 bananinhas. Vendi 3 bananinhas pelo valor de tanto, né? Vai juntar esses recibos, apresentar a Receita e informar a Receita que a diferença entre as 5 bananinhas e as 3 vendidas vão ficar
vão ser incorporadas ao patrimônio da entidade. A entidade pode ficar com os bens caso queira, tá? Que foi o meu exemplo no caso do IDC, que a gente ficou com os pendrives. A gente não vendeu os pendrives. Valor pequeno, mas a gente gastaria, né? A gente teria que comprar. Agora foi um benefício também esses bens. Tá ótimo, Tati. Mas alguém, gente, tem uma pergunta? Alguma coisa? A gente pode encerrar. Alguém? Oi, eu teria uma pergunta. Eu levantei a mão, acho que as pessoas não me viram. Pois não, fica à vontade. Boa tarde, sou Elisa da Semente do Futuro. Uma pergunta. Nós recebemos o benefício, no caso dos produtos, há 5 anos atrás, né? E você falou, Tatiana, que em 2 anos a gente pode estar entrando com um pedido. Quem se inscreveu uma vez e, de repente, não foi contemplado, ela continua com esse cadastro ou de 2 em 2 anos é obrigatório fazer? Que a gente não recebeu mais. De 2 em 2 anos tem que pedir. Toda requisição é um processo novo, Elisa. Entendi. E se não recebeu neste ano, o ano que vem eu posso pedir? Lembrando que a gente só recebe em anos que não são eleitorais, tá? Certo, tudo bem. Tá. Então, de 2 em 2 anos, pode sim. Pode Tá. sim. E já sugiro, caso não seja definido, que vocês solicitem a justificativa pelo não deferimento. Solicite o quê? Por exemplo, a Receita Federal, a justificativa porque não foi definido. Tá. Porque a Receita, ela avalia, né? A gente faz a solicitação, ela avalia se cabe ou não o fornecimento. Ela pode justificar de várias formas. Por exemplo, ela pode não ter bens apreendidos para fornecer. E ela vai colocar isso no processo. E aí eu sugiro, caso não seja definido, que vocês solicitem essa justificativa. Tá, obrigada. Todos nós temos direito de saber a fundamentação do poder público para deferir e para não deferir qualquer requisição nossa. Perfeito, Tati. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Não. Podemos encerrar, então, acredito, né? Então, Tatiana, eu quero te agradecer novamente, em nome de toda a equipe Capim Mídia Social, em nome da Janete, a nossa presidente. Eu acho que foi assim, de grande valia, né, para todos nós. Absorvemos bastante, né? E em breve a gente está junto de novo, muito em breve. Muito obrigada. Eu queria reforçar aqui que a reunião foi gravada, vai ser encaminhada por e-mail. A gente também vai disponibilizar no Instagram da Capim Mídia Social, tá bom? Então, fiquem à vontade. Havendo alguma pergunta, também pode mandar e-mail para a gente, tá bem? Muito obrigada pela participação de todos. Obrigada, Tatiana. Muito obrigada a todos. Tenham uma ótima tarde. Boa tarde. Obrigado, sim, boa tarde. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa tarde, obrigada. Obrigado, boa tarde.